começar a gravar. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carlos Amorim, professor de Educação Física do curso de Educação Física da Universidade Católica do Salvador. Esse projeto tem como objetivo o diálogo a respeito de alguns temas inerentes da educação física, temas que interessam a professores de educação física e também a pessoas que praticam atividade física de um modo geral. Nós teremos sempre professores do curso aqui discutindo, debatendo sobre algum tema. Hoje, nós temos o professor Alberto Carmo, que é professor do curso de Educação Física da Universidade Católica e que é especialista na área de ciclismo, além também de ser um expert no estudo do envelhecimento e atividade física. Então, seja muito bem-vindo, professor Alberto. Gostaria que o senhor complementasse aí um pouco da sua apresentação para iniciarmos, então, o debate, né, a nossa conversa sobre temas importantíssimos. Em particular, hoje discutiremos sobre o ciclismo. Vamos observar aqui como a bicicleta pode ser um forte aliado nosso na promoção da atividade física. Então, por favor, professor Alberto, o senhor com a palavra, complemente sua apresentação. Muito bem-vindo a todos. Eu agradeço a oportunidade da gente estar falando de um tema extremamente importante, especialmente na situação que a gente se encontra hoje, com a pandemia, e um tema relacionado à bicicleta, ao seu crescimento, à utilização no meio urbano, a utilização como competição, a utilização dela como cicloturismo. Então, é um tema de extrema importância e que teve uma série de alterações com o advento da pandemia. Eu fico muito grato até pela oportunidade da gente estar divulgando esse tema. Nós vamos conduzir hoje aqui uma espécie de seminário, né, onde nós vamos abordar o tema fracionado, né, em partes. Nós vamos, inicialmente, discutir um pouquinho sobre a utilização da bicicleta como forma de transporte, como meio de locomoção. Depois, a bicicleta utilizada no campo esportivo, né, na competição. E, por fim, a bicicleta associada ao turismo. Então, será que o turismo esportivo, né, através do ciclismo, né, pode ser proliferado em nossa sociedade? Enfim. Então, para começar, professor Alberto, eu gostaria de ver a sua opinião sobre a utilização da bicicleta como forma de locomoção. É algo inteligente, é algo possível, é factível em nossa sociedade isso? Como é que anda essa discussão da bicicleta como forma de locomoção em nossa cidade, em especial também aqui em Salvador, mas no Brasil e no mundo? Para falar desse tema, a gente tem que trazer um pouquinho da história, né? De como foi criada a bicicleta. Há várias controvérsias com relação à sua origem, mas a mais contundente é de que um alemão chamado Karl von Drais, ele foi o criador da bicicleta, ou seja, criou uma espécie de duas rodas juntos com alguns toros de madeira, e com isso conseguiu fazer com que a pessoa se deslocasse, evidentemente sem um pedal, mas... E depois a gente tem que pensar também nas políticas públicas. Então, a gente vem com a história da bicicleta, quer dizer, surgiu uma oportunidade do homem se deslocar utilizando seu próprio movimento, seu próprio físico, e a gente tem uma coisa importante, trazendo para o Brasil as políticas públicas que são importantes. Então, observe que a gente tem o Código Nacional de Trânsito hoje, que regula a utilização da bicicleta. Ele surge em 1987, né? Então, ele surge de maneira a regular a utilização da bicicleta, especialmente no meio urbano, muito embora ele relate a respeito da utilização também no meio rural. Então, isso para a sociedade é de uma importância muito grande, só que as políticas públicas, elas colocam como o ideal,
né? Só que a gente não consegue fazer com que essas coisas aconteçam. Por exemplo, a gente tem muitas pessoas se deslocando para trabalhar, eu observo isso muito bem, de bicicleta, só que a gente não tem estrutura. Podemos pensar na estrutura da bicicleta, que o código prevê um retrovisor, só que não prevê o uso do capacete. Mas isso pode ser regulamentado pelo município ou pelo Estado. Então, você tem uma coisa importante em termos de estrutura, que inclusive vem crescendo na cidade de Salvador, que é o número de ciclovias e ciclofaixas. Só que a gente precisa de uma educação, de um trabalho educacional muito forte, porque as pessoas não andam, não pedalam na mão, na posição correta, os motoristas desconhecem que tem que passar pela bicicleta 1,5 m. Então, essa confusão, essa falta de informações que a população tem, ela dificulta a utilização da bicicleta no meio urbano. Onde não tem ciclofaixas nem ciclovias, você pode utilizar a bicicleta na rua como se fosse um transporte, né? Porque o código, ele regula, ele vem para salvar vidas. Ele não é para conduzir que as pessoas sejam protegidas. Por exemplo, que o pedestre, ele sobrepõe o carro. A bicicleta sobrepõe, de preferência, ao veículo. O motociclista também. Só que a bicicleta é um equipamento de propulsão humana e ela tem que ser utilizada. O ideal é que a gente chegue a um nível de você ter que parar no sinal do trânsito. A bicicleta tem que parar no sinal do trânsito para que uma pessoa possa atravessar a rua, como os carros fazem. Mas isso não é visto aqui. A gente tem um código, né, de certa forma, que já é antigo, mas, infelizmente, a gente tem um problema educacional muito forte para poder você tornar isso... Eu já bati de frente com outra bicicleta que vinha na contramão, mas as pessoas desconhecem e a gente não pode ficar condenando a má educação das pessoas por conta de uma falta de informação. Alberto, então, pelo que você fala, é viável a bicicleta enquanto meio de transporte e existe uma normatização legal, né? Mas, então, o que é que falta para a gente implementar isso? O que é que falta para que a gente observe muita gente andando de bicicleta em nossa cidade? Vamos falar agora especificamente aqui de Salvador. O que é que falta para que a gente tenha, assim, centenas de pessoas se deslocando? O que é que poderia ser feito para viabilizar isso, como a gente vê em outros países? Ok, então, veja só, o que é necessário? Primeiro, eu tive a oportunidade, há alguns anos atrás, ainda como presidente da Federação de Triatlo, participar de um grupo grande, onde envolvia o Detran, envolvia as empresas de ônibus, envolvia outros motoristas, justamente para a gente poder ver como a bicicleta poderia ser utilizada na cidade. Aí chegamos a um grande problema de logística, que é um problema da estrutura, o problema de ciclovia e ciclofaixa. Como é que você vai conduzir isso a partir da existência de ciclovias e ciclofaixas para que você possa fazer com que as pessoas, onde não tem ciclovia e ciclofaixas, pedalem na rua, do lado direito. Isso seria o ideal. Então, o ideal para nós hoje é essas autoridades relacionadas ao trânsito, né, ao trânsito e ao esporte e ao turismo, essas pessoas, essas autoridades se reunirem e estabelecerem formas, maneiras, metodologias para informar a população. A população é totalmente desinformada quanto a essa questão do ciclismo. Por isso que, de vez em quando, a gente está vendo aí um ciclista atropelado. Isso me deixa muito chateado, porque eu vejo isso de maneira muito clara, porque eu pedalo no acostamento, é legal pedalar no acostamento, está no código de trânsito, tá certo? E a gente teve, há uns 3 anos atrás, um triatleta atropelado no acostamento, porque um cidadão dirigindo uma caminhonete foi pegar um CD no porta-luvas do carro.
ao pegar o CD, desviou a caminhonete, atropelou o rapaz e matou o rapaz. Então, imaginem o que a gente precisa num país como o nosso para que a gente possa ter uma condição melhor para pedalar. Então, a palavra-chave, Carlos, é educação, é informação, para que as pessoas tenham conhecimento disso. Isso não é divulgado, a gente tem a lei, tem o ideal, as políticas públicas, a gente sabe que é o que deveria ser, mas a gente não tem um cumprimento dessas políticas públicas. Inclusive, tem um conflito muito grande, porque os motoristas dizem assim, tudo bem, eu sou multado, os motoristas de veículos, né? Eu sou multado, mas o ciclista não é multado. Porque aí existe uma regulamentação também para que o ciclista tenha na sua bicicleta retrovisor, né? Possa pedalar com o capacete, com os equipamentos de segurança, para poder a gente ter noção de que a bicicleta pode ser usada de maneira segura, né? Eu pedalei na Europa e eu tenho certeza que lá é outro nível de respeito às leis. Não é de respeito às pessoas, de respeito às leis, especialmente. E me diga uma coisa, me parece, então, pelo que você fala, que nós temos aí uma grande oportunidade, então, de fomentar a atividade física através do transporte ativo, né? Que é algo que se discute muito internacionalmente, a perspectiva do transporte ativo como, na verdade, é um dos domínios da atividade física, né? Um dos domínios da atividade física é o domínio dos deslocamentos. Então, me parece que é altamente viável você fazer atividade física através de seus deslocamentos. Então, temos aí também uma oportunidade de promover atividade física na população, caso seja possível deslocar-se com segurança de bicicleta. Não é isso? O que é que você acha dessa situação? Sem dúvida, você tem vários benefícios, né? Você citou um extremamente importante, né? Você ter uma bicicleta e pedalar e deslocar, você tem um custo menor e um benefício maior com relação à prática da atividade física. É evidente que o homem não foi concebido para pedalar, mas ele aprende a pedalar e pedala. Ele foi concebido para caminhar, correr, saltar, aquelas questões, aqueles gestos naturais do ser humano. Mas ele aprende a pedalar e se desloca. Vai beneficiar extremamente o meio ambiente, com a utilização da bicicleta no deslocamento, vai ser com um custo menor e vai ser um benefício, porque ele está fazendo uma prática, está utilizando a bicicleta para ter uma prática de atividade física, que nós sabemos, não precisa relatar, os benefícios que trazem para todo o sistema, todos os órgãos do corpo, a prática de atividade física, sem dúvida. Alberto, e durante a pandemia, você acha que houve algum movimento diferente em relação à utilização de bicicleta? Está se usando mais, se usando menos? Porque as academias, durante o auge da pandemia, estavam fechadas. As pessoas, então, não podiam fazer atividade física no âmbito da academia. Restou, então, fazer ao ar livre, fazer na rua, e mesmo assim, algumas restrições apareceram. Então, você acha que na pandemia começou a pedalar mais ou reduziu? O que é que você observa em relação a esse período? Aumentou bastante o número a quantidade de bicicletas na cidade. A gente tem observado e no Brasil, né? Por conta de duas coisas importantes, né? Primeiro, você já citou aí, as academias fecharam, né? Então, o cidadão que tinha a academia para fazer atividade física ficou impossibilitado de fazer. O que fazer? Em casa, ninguém tem ninguém tem uma esteira, poucos têm um rolo para poder pedalar. Então, comprar bicicleta. O que aconteceu é que houve um aumento muito grande na venda de bicicletas. A gente está vendo que o número de grupos, eu percebo que cresceu muito, tá certo? Nós temos um número de grupos muito grande. Agora, por outro lado, a gente tem alguns problemas também relacionados com o assalto de bicicletas, né? Aumentou o número de bicicletas, as pessoas percebem, esse é um risco que a gente tem com relação à segurança. Mas a pandemia trouxe para o mercado de bicicleta um aumento muito grande nas vendas e isso mexeu, né, de certa forma, com a economia nessa questão,
né? Socialmente também teve uma possibilidade das pessoas se agregarem, as pessoas se encontrarem, e isso só trouxe benefício. Quando você faz isso na área urbana, tem uma conotação. Às vezes, pessoas podem se encontrar à noite, mas a gente tem algumas áreas aqui no campo, rurais, que a gente pode também utilizar. Isso só foi benéfico para o mercado de bicicleta. Tanto que hoje falta bicicleta no mercado e peças, por causa da dificuldade até de importação de peças. A maioria das peças são importadas. Alberto, para uma pessoa que quer começar a pedalar, há necessidade de uma bicicleta muito sofisticada ou com uma bicicleta mais simples é possível fazer o meu deslocamento ativo? Qual é a dica que você daria aí para a compra da bicicleta? O cuidado com esse equipamento para o indivíduo que vai utilizar como meio de transporte ou até mesmo no lazer? Se o indivíduo vai utilizar a bicicleta de qualquer forma, ele tem que procurar, o ideal é que procure um consultor, uma pessoa especialista na área, para poder comprar a bicicleta no tamanho certo. Porque o que acontece muito, Carlos, é que as pessoas compram uma bicicleta, não ajustam a bicicleta, não é? Porque hoje, antigamente a gente comprava a barra forte e saía para pedalar, mas a gente saía para comprar pão, a gente saía para comprar o suco, alguma coisa, para ir ao supermercado. Mas hoje as pessoas querem pedalar 20, 30, 40 quilômetros. Então, a gente não pode pedalar num equipamento que requer um ajuste ergonômico para a saúde de qualquer forma. Inclusive, a gente tem alguns resultados que não são muito bons. As pessoas se sentem mal, porque começa a doer a região lombar, a cervical, e pessoas que têm patologias, têm doenças na coluna. Hoje mesmo eu estava ajustando a bicicleta de um cara que disse assim: Alberto, eu tenho 9 hérnias de disco. E aí eu tive que recomendar para ele uma bicicleta urbana, uma bicicleta onde ele ficasse com o seu tronco vertical em relação ao solo e ele poder fazer o exercício dele, porque ele disse que queria fazer a atividade física dele. Então, veja a importância de você fazer esse trabalho que hoje se chama Bike Fit, ou você faz antes, você recebe as medidas da bicicleta e depois faz o ajuste ergonômico e você vai fazer o que você deseja, seja competir, seja turismo, seja urbanamente utilizar o equipamento, etc. Então, boa pergunta essa, porque isso é de extrema importância, Carlos, quando a pessoa quer utilizar um equipamento. A ergonomia hoje está em alta em todos os setores da nossa vida. E a saúde. Eu vejo também que esse Bike Fit ele tem uma relação, né, muito grande aí com a ergonomia, o estudo biomecânico, e com certeza isso trará um conforto para o ciclista. Você abordou já 2 pontos que fazem parte da pauta de nossa conversa, e eu queria partir para o segundo dele, que é o ciclismo enquanto esporte. Nós temos esse incentivo em Salvador, você observa que pessoas estão migrando para o ciclismo, não só para o lazer, não só para o deslocamento, mas a prática dele enquanto esporte competitivo. Como é isso? Como é esse cenário? É uma coisa viável? É acessível? Está sendo incentivado? Fale um pouquinho para a gente, Alberto, do ciclismo enquanto esporte e suas vertentes. Eu tive a oportunidade de, há uns 15 anos atrás, dirigir uma federação onde o ciclismo era uma das 3 modalidades que são feitas do triatlo. E lá, naquela época, a gente já percebia uma dificuldade muito grande de patrocínios. Aí se criou nessa questão também, que é importante, né, das políticas públicas estarem envolvidas. Vocês percebam que tem que todos os segmentos você tem que ter uma influência da questão política. E aí se criou o Faz Atleta. E o Faz Atleta começou a incentivar, mas como tudo que acontece nessa terra, a gente, às vezes os objetivos não são concretizados porque eles são, muitas vezes, desvirtuados. Eles não são, vamos dizer assim, cumpridos fielmente, tá certo? Há formas do cara
burlar. Por exemplo, o Faz Atleta, você tinha, para os 3 primeiros atletas, o incentivo que o governo dava para desconto nos impostos. E aí, o que acontecia? Só que um percentual desse, cerca de 30%, era um valor oferecido pela empresa para o atleta. Só que a empresa queria esse valor de volta. Ela não queria doar, ela queria ser patrocinadora apenas do nome, mas não queria doar esse valor. E isso deturpou um pouco o Faz Atleta, que existe até hoje. Eu fiz projetos para muitos atletas, senti isso na pele de perto, tá certo? Essa é uma questão das políticas públicas, do incentivo no Estado. Por outro lado, o Estado disponibiliza para eventos esportivos, eventos diversos de ciclismo, verbas e estrutura nas cidades que são realizados esses eventos. Isso é um lado bom que acontece. Agora, você tem que elaborar um projeto, tem que entrar no orçamento, a federação tem que estar totalmente regular, e isso tem acontecido, porque eu tenho participado de esporte onde existe a participação do Estado. Isso com relação à questão das políticas públicas do Estado. Por outro lado, a gente tem a questão que eu falei anterior, que é da estrutura, né? Você não tem espaço para treinar. Eu visitei, alguns anos atrás, Colorado, nos Estados Unidos, Colorado Springs, onde é o centro de treinamento olímpico. Ele é do tamanho de um condomínio desse, de Alphaville, onde tem todas as federações e todos os esportes. E eu visitei a natação, a piscina, e uma piscina com laboratórios para você fazer testes de atletas, etc. Então, a gente não tem isso aqui. A gente não tem uma estrutura de... Há pouco tempo, nós lutávamos, que eu fui presidente também da Federação Baiana de Natação, que depois transformamos em Águas Abertas, em Federação de Esportes Aquáticos, e isso, a gente só tinha 2 piscinas olímpicas, uma da Associação Atlética e uma da Sudesb. Da Sudesb era um problema sério, que todo mundo sabe, eu não vou ficar citando coisas que já passaram. Hoje já criaram, já tem uma outra piscina olímpica, né, para competições. E tinha a piscina da Associação Atlética da Bahia. E a piscina do IAT é uma piscina que não tem o tamanho correto. Fizeram a piscina e faltou 20 centímetros para completar os 50 metros. Então, a gente tem essas dificuldades, entendeu, Carlos, para o incentivo ao esporte, especialmente para a bicicleta. O cidadão ciclista hoje, ele vê para a Estrada do Coco como batedor. Então, um grupo de ciclistas paga ao motorista para ele poder dirigir o carro e seguir o pelotão de treinamento. Então, isso é complicado. E pedalar no acostamento é um problema por causa do pneu da bicicleta, que fura, porque tem muito vidro no acostamento. Alberto, então, mas já para quem vai ingressar, então, no ciclismo mesmo, competitivo, aí nós já estamos falando de um equipamento um pouco melhor. Então, já é uma bicicleta diferente da bicicleta daquele indivíduo que vai simplesmente utilizar como forma de atividade física, que ele vai utilizar como deslocamento. Essa é uma bicicleta. Para quem vai competir, nós já temos, então, algo mais sofisticado e, por conta disso, também, acredito eu, que mais caro. É algo mais sofisticado. Estou certo? É isso mesmo? Perfeito. As bicicletas, elas têm uma durabilidade de acordo com, vamos dizer assim, com a qualidade de suas peças, das peças que existem nela, né? Então, se você tem peças de qualidade melhor, por exemplo, você tem uma bicicleta de carbono, de fibra de carbono, e tem uma bicicleta de alumínio. Lógico que a bicicleta de fibra de carbono é uma bicicleta muito mais cara. Nós temos bicicletas de nível de competição aí de 20 mil, 30 mil, 50 mil reais. Essa semana eu fiz 2 ajustes de bicicletas que custaram 50 mil reais cada uma bicicleta. Então, as bicicletas de alto rendimento, para alto rendimento, elas são muito caras. São leves, mas tudo isso é relativo. Mas são bicicletas que são muito caras. Esse é um problema também para o cidadão adquirir. Isso, infelizmente,
você segmenta, né? Alguns podem, outros não podem, e aí você tem... Restringe, né? Restringe. É, Roberto, então, indo agora para o nosso terceiro e último ponto de discussão, e o ciclismo nessa perspectiva do turismo, que é algo que você fala muito, e eu sei que você já teve essa oportunidade fora do país, né, de viajar a turismo, a passeio, e pedalar. Como foi essa história e como é que você vê essa possibilidade? Se isso é algo próspero, é algo que pode se concretizar em oportunidade de negócios para professores que queiram liderar grupos, enfim, como é isso? Conte um pouquinho dessa sua experiência e do que você acha desse campo de atuação. Nós podemos começar pelo turismo que nós fizemos na Europa com bicicleta, né? Só para vocês terem uma ideia, para vocês começarem a pensar na nossa condição aqui. Nós pedalamos 820 quilômetros na Europa, saindo da Alemanha, pedalamos 300 quilômetros na Alemanha, depois mais 200 quilômetros na Áustria e 300 quilômetros, 300 e poucos quilômetros na Itália. Foi muito boa, porque nós fomos através de uma ciclovia que ela é mapeada. Essa ciclovia existe, é uma ciclovia chamada Cláudia Augusta, que era o nome do imperador da época, quando existia não a ciclovia, mas aquela, vamos dizer, aquela via de guerra, de logística, porque ela tem muitas elevações, né? Ela passa muito por regiões baixas. Então, existe uma ciclovia quase que não é interrompida, a ciclovia, pelas cidades que a gente passava. Porque quando a gente chegava numa cidade, a gente tinha já estava sabendo qual era onde é que essa ciclovia começava no outro ponto da cidade. Então, foi uma experiência fantástica, porque eu vivi um momento de turismo que, para mim, foi o melhor momento de todos os turismos que eu fiz, de avião, de carro, etc., porque o contato com a população ela é inexorável, ela acontece, ela é muito boa, porque você conhece a cultura de uma forma mais de contato com as pessoas do que, mesmo falando o inglês não muito bom, o inglês bom, e as pessoas entendiam muito bem o nosso... Eu tive, por exemplo, uma impressão na Alemanha de que o alemão tem uma origem assim, com relação à época de ditadura, de Hitler, etc., mas muito pelo contrário, o alemão recebe o turista muito bem. Então, a gente vivenciou isso, fomos até Veneza, então imagine que foi Agora, foi muito bem planejado, eu não vou explorar aqui essa questão do planejamento, que tem uma logística e leva algum tempo, né? Então, no Brasil você tem alguns pontos, alguns trechos que são marcados. Porque, Carlos, você precisa ter a marcação dos trechos. Eu não posso sair daqui de Salvador e pegar Bahia-Rio e sair pedalando pela BR, tá certo? É preciso que você tenha trechos que sejam turísticos, né? Existe o Caminho da Fé, que você sai de São Paulo, vai até Aparecida, né? Você tem a Serra da Mantiqueira, você tem o caminho a Estrada Real, que tem as marcações, tem os totens lá mostrando, como tinha lá na Europa, né? Os sinalizadores do caminho, como tem lá na Espanha, aquele Compostela. Então, você precisa que o Estado mapeie esses pontos turísticos para que a gente possa ter segurança naquilo que está fazendo. A gente não tem. Estão demarcando uma estrada real, a Estrada do Ouro, aqui na Bahia, que deve sair de Rio de Contas até Jacobina. Quer dizer, seria um aproveitamento da Estrada Real em Minas com a nossa Estrada Real aqui,
saindo de Rio de Contas até Jacobina, que eu já tive vontade de fazer, mas essa pandemia complicou. Ó, eu diria assim, de todos os três aí, o melhor é o turismo. Lógico que você, utilizando a bicicleta para se deslocar, para trabalhar também é bom. Mas diga. Eu vejo, Alberto, e você traz para a gente, isso, na verdade, esse nosso seminário aqui, ele acaba sendo uma aula sobre o tema, né? É bacana, eu me sinto aqui na universidade discutindo um tema numa mesa redonda, numa sala de aula, né? Primeiro porque nós estamos fazendo de forma muito descontraída, mas trazendo elementos assim, extremamente sérios e úteis do ponto de vista técnico para a educação física, para a promoção da atividade física. Eu vejo que tudo que você falou converge para um ponto interessante, que é promover a atividade física através do ciclismo, seja o deslocamento, seja o ciclismo competitivo, ou seja o ciclismo na perspectiva do transporte. Vejo também que isso tem uma possibilidade de criação de postos de trabalho, né, criação de viadagem de equipamento, manutenção de equipamento, professores que podem dar aula disso, professores que trabalham com treinamento, enfim. Vejo uma atuação bacana para a educação física, para nós, professores de educação física, né, para os estudantes que estão se graduando. Então, eu acho que essas informações que você traz no nosso seminário de hoje lança aí uma luz no caminho de diversos professores de educação física que são simpatizantes, né, por essa área específica e precisam tomar coragem, entrar, se preparar, se qualificar e fazer um bom serviço. Bom, então, já estamos com o nosso tempo de seminário já chegando ao final. Eu queria que, antes de concluir, você desse uma mensagem aí para as pessoas que irão assistir esse vídeo e que querem, de alguma forma, começar a pedalar, ou para os que querem começar a trabalhar com isso, ingressar no esporte, enfim. Vamos tentar fazer um fechamento dando uma mensagem positiva para essas pessoas. Certo. Então, veja só, contar a minha experiência, né? Eu fui fazer um ajuste da bicicleta com um amigo meu, que era profissional desse ramo. Chegando lá, eu vi que ele estava fazendo, mas eu senti alguns... Porque é um ramo que requer uma qualificação, principalmente na área da saúde ou da engenharia. Mas por quê? Porque é ergonomia, a gente fala de análise de movimento. Então, eu percebi que eu poderia entrar no mercado. Observe que eu sou professor de educação física neófito. Carlinho deve ter sido meu professor, abstratamente falando. Mas mas o Gugel foi meu professor. Então, eu sou professor por tempo. Então, eu observei que eu poderia utilizar aquilo ali como mais um trabalho para mim. E aí, eu fui pesquisar onde tomar um curso, onde me aperfeiçoar, onde me formar com onde me especializar nessa área. Aí, meu amigo, eu caí em campo e hoje eu tenho mais de quase 100 horas de curso. Daqui a alguns minutos eu vou fazer mais um curso sobre ciclismo. Então, Então, esse, para mim, é o grande recado que eu passo, Carlos, para os alunos e para os professores de educação física que querem buscar uma forma de trabalhar, e uma forma de trabalhar que eu me distraio com isso. Eu faço isso com a maior felicidade, muito que eu gosto. E isso é muito bom. Então, esse é um aspecto do ramo, do mercado de trabalho do professor, além do treinamento, do ciclista, que eu também faço. E tem aula para ciclista, para a pessoa que quer começar a pedalar, e você me perguntou, quer dizer, a pessoa que quer começar a pedalar e não sabe pedalar, você, professor de educação física, vai ensinar a pessoa a pedalar. Existe uma didática para ensinar a pedalar. Não é montar na bicicleta e fazer como meu pai fazia, segurando no selinho e mandava eu ir e dizia, soltava, eu não sabia, que eu estava olhando para frente, não olho para o pneu, olho para frente, e ele soltava e dizia, estou segurando. Mas a voz ia ficando muito para trás e eu notava que ele não estava segurando. Quando eu não percebia que ele não estava segurando, eu caía, né? Então, existe uma metodologia, existe uma didática, existe toda uma forma de você ensinar. Então, você tem um mercado bom aí pela frente. E um cidadão que quer começar a pedalar,
Minha recomendação é que procure, tem consultores aqui nas lojas, tá certo? Cuidado com os lojistas, porque eu trabalho com lojista e lojista quer vender a bicicleta. E depois o cidadão abandona a bicicleta porque está com dor na lombar, dor no ombro, dor não sei aonde. E quando recorre a um profissional para fazer o ajuste, aí ele fica feliz da vida, porque, graças a Deus, e a minha formação, nós já eliminamos, já demos prazer a muita gente pedalar. Claro, isso tem um custo, porque é o meu trabalho. Mas o meu recado é esse. Para o profissional de educação física, o mercado está aberto. Está crescendo muito o número de ciclistas. Hoje, há pouco tempo, a gente tinha 50 quilômetros de ciclovia, ciclofaixa. Hoje nós temos mais de 200 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias. É evidente que existe, as pessoas não respeitam, né? Então a gente tem que ir convivendo com isso até que a gente chegue a um patamar de convivência muito boa. Tá certo? Então, Carlos, esse é o meu fechamento. Eu gostaria que a gente tivesse mais pessoas fazendo esse tipo de trabalho, né? Profissionais, professores de educação física, e aos que vão iniciar, antes de iniciar, procure o profissional. Cuidado, que as lojas querem vender. E aquilo que você se encanta em cor, em beleza, pode não ser o ideal para você. Que bom, Alberto. Eu vejo que você traz aí uma informação técnica importante. Então, as pessoas que quiserem pedalar devem consultar algum especialista para, primeiro, ver que equipamento deve utilizar e, na sequência, se quiserem treinar realmente através do ciclismo, também a orientação de um professor de educação física é algo extremamente valioso. Então, na sua fala, eu vejo aí uma grande oportunidade para os professores de educação física, vejo uma grande oportunidade para a sociedade em ter essa coisa do incentivo ao ciclismo, né, como um elemento de promoção da saúde, um elemento de promoção de atividade física, melhor dizendo, tá, que impacta certamente na saúde pública, porque a gente sabe que promover atividade física de alguma forma, repercute na saúde pública, sim, é um elemento que contribui também para a saúde pública. Então, vamos torcer aí para que as pessoas pedalem mais, para que surjam mais ciclovias, para que o esporte ciclismo seja cada vez mais incentivado, as federações tenham apoio, e para que surja também em nossa cidade, nosso estado, nosso país, cada vez mais o turismo esportivo. Alberto, eu gostaria de lhe agradecer, encerrar aqui o nosso seminário de hoje, na certeza que voltaremos a conversar, bater outro papo sobre outro tema, quem sabe da próxima vez envelhecimento, porque você é autor de um livro dessa área, ok? Então, eu gostaria de me despedir aqui desse primeiro encontro nosso, na certeza de que teremos mais, ok? Muito obrigado, vamos conversar novamente, e aqui nós encerramos o nosso bate-papo de hoje.